justiça, paz e alegria. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu reino é Salvador da esperança. Vem sobre nós, Espírito. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Vamos chegando aí, galera. Vai compartilhando, vai convidando os amigos pra gente entrar aqui na nosso encontro de hoje. Nada pode nos deter. O ministério aviva, canta. Só tu és o rei, vem sobre nós. Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar dos céus. Vem o teu reino, Seja feita a tua vontade. em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Eu não consigo achar aqui. Honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. O sono do ar. Para sempre, nosso Deus. Reina. Vamos lá, galera. Vamos chegando para nós começarmos o nosso estudo dessa noite. Transformar tudo ao teu falar. Vidas, famílias, nação se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reino, teu reino é Vamos lá, então. paz e Muito boa noite para você. teu reino é vida. Não, aqui parece que já tem uma pessoa, acho que é tu aqui, né? Mas vamos lá, não dá para esperar. Rendemos ao Senhor. Muito bem, pessoal. Nós estamos hoje no nosso encontro. Traz avivamento. Eu estava hoje conferindo a numeração Seja feita a tua vontade. Em nossas conferindo a ordem aqui dos nossos episódios e eu verifiquei que hoje nós estamos no episódio 13. Hoje estamos no episódio 13, tá? Nós estamos falando já, essa vai ser o terceiro episódio que nós estamos abordando a constituição do reino, a primeira parte, que é sobre a natureza do povo do reino. Como o povo do reino deve agir em referência à sua vida em sociedade ou na igreja, enfim, como deve ser a sua vida, como deve ser a sua vivência. Nós separamos em 3 partes de 3 versículos sobre as bem-aventuranças, tá? Hoje nós vamos encerrar. Chegou mais alguém aí, pastor? Não chegou ninguém? Estamos em 3. Estamos em Pamela. 3. Boa noite, irmã Pamela. E eu e você? Creio que sim. Tá. Aqui é o que aparece. Então, nós vamos começar aqui, gente. Semana passada o pessoal disse que eu fui muito rápido, que eu estava muito acelerado. Então eu vou tentar fazer mais calmo essa semana, para dar tempo de você anotar aí
os versículos e tirar suas dúvidas, tá ok? Esse encontro que nós temos nas noites de quarta-feira, ele não é um culto, não é uma pregação, também não é um estudo. Nós estamos aqui para conversar sobre o reino de Deus. Por isso que o nome Papo do Reino, ele descreve qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é conversar sobre o reino de Deus, ensinar sobre o reino de Deus e ajudar você a entender, a compreender o que significa o reino de Deus, o que Jesus quis dizer quando ele falava do reino de Deus. Lá atrás, num dos primeiros episódios, nós falamos que o reino de Deus ele é um governo. E porque é um governo, ele tem a sua própria cultura, é o governo do Espírito. Ele tem a sua própria cultura e ele tem a sua Constituição. A Constituição do Reino de Deus, ela está registrada nos Evangelhos de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então nós vamos ver com calma essa Constituição que está dividida em 7 partes. Nós hoje vamos encerrar a primeira e semana que vem a gente vai avançando nos outros pontos dessa Constituição, tá? Então a gente vai começar ao final, bem lá no final, a gente vai estar orando, vai estar intercedendo e colocando as nossas vidas diante do Senhor e gostaríamos que você ficasse até o final para a gente orar junto. Nós hoje vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9. Nós vamos falar de mais uma bem-aventurança, para a gente dar sequência aqui, tá? Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Na versão atualizada diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos entender o que Jesus está falando nesse versículo especificamente. Os pacificadores. Quem são os pacificadores? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é a condição do mundo. Qual é a condição, quando eu falo do mundo, o mundo engloba, é isso? Engloba? Acho que sim. Não sei qual Ele é uma junção de vários sistemas que se estão interligados. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Satanás, ele é rebelde, tá? E ele é o instigador. Todo tipo de rebelião que existe por trás, às vezes não uma ação direta de demônios, de Satanás, mas ele está ali por trás influenciando os pensamentos, as ideias. Onde existe discórdia, todo tipo de discórdia, de ódio, de gritaria, de confusão, de briga, toda forma de outras formas de embate, enfim, isso tudo, por trás existe uma influência do diabo. Como eu disse, ele não vai pegar a pessoa e dizer tu tem que fazer isso, mas ele vai ficar instigando os pensamentos, ele vai ficar instigando as ideias, ele vai ficar envenenando os pensamentos e promovendo a discórdia. Porque se você deve saber que um dia ele fez discórdia lá no céu, ele promoveu uma rebelião lá nos céus e acabou sendo expulso de lá. Então, onde existe discórdia, onde existe rebelião, existe uma influência demoníaca, existe uma ação demoníaca. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, verso 14. Vamos lá. Chegou mais alguém ali, pastor? Hebreus 12, verso 14.
Hoje não tá rápido, né? Tá rápido hoje, pastor? Não. Estamos em 4. Então tá, vamos lá. Hebreus 12, verso 14. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje e depois vou ler na atualizada. Ó. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então a palavra de Deus, ela nos aconselha, na tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Eu acho que eu já falei aqui alguma vez que Deus não nos impõe, não nos obriga você tem que viver assim, você tem que fazer assim. Tudo que a gente faz por Deus, para Deus, em Deus, a gente tem que ter uma atitude voluntária. Isso tem que ser um ato voluntário. Não pode, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me castigar, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai brigar comigo se eu não fizer, eu vou fazer isso aqui. Não. Tudo que a gente faz por Deus, para Deus, em Deus, pelo reino, com o reino, em favor do reino, em Cristo, para Cristo, por Cristo, tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma atitude voluntária. A atitude voluntária de servir, a atitude voluntária de viver o reino de Deus, a atitude voluntária de procurar fazer a vontade de Deus. Isso é uma atitude voluntária. Então a palavra de Deus, ela nos recomenda, ela nos aconselha, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Em todas as primeiras bem-aventuranças que a gente viu até aqui, ela vai apontando que nós, o povo da cruz, nós somos o povo da cruz. Você lembra que alguns anos atrás, um grupo de cristãos que foram sequestrados no Egito, eles foram levados às margens do mar Mediterrâneo e lá eles foram degolados. E o nome que eles usavam para se tratar a respeito dessas pessoas que seguem a Jesus, eles usavam o título de povo da cruz. Este é o povo da cruz. Então nós que somos o povo da cruz, nós não deveríamos ser pessoas que ficam brigando, que ficam levantando bandeiras e discutindo, ou que causam problemas. Você está num ambiente de trabalho, você está na sua vizinhança, você está inserido em ambientes que você frequenta. Você não pode ser a pessoa que é o briguento. Você não pode ser a pessoa que tem, os nervos à flor da pele, que aí as pessoas dizem, não pode falar nada porque essa pessoa, ela tem, ela tem um gênio forte. Não, você não tem gênio forte porque o teu gênio já foi para a cruz. Você pode ter a sua opinião, mas você não vai ser o briguento, você não vai ser a pessoa que vai ficar levantando bandeira e criando conflitos dentro da empresa, no lugar que você mora. Então, a palavra de Deus está dizendo, nós temos que ser os pacificadores, nós temos que ser aqueles que promovem a paz, não os que instigam a discussão e a discórdia. Por que nós temos que ser as pessoas que promovem a paz? Romanos 16, 20, vamos olhar aqui, ó. Romanos 16, 20, logo depois de Atos, nós temos Romanos. Romanos 16, 20. Eu estou procurando devagar aqui para dar tempo aí para você procurar, né? Para você achar a carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20. Olha o que diz aqui, ó. E Deus,
a nossa fonte de paz, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Na versão atualizada diz, e o Deus da paz, ele em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, o que a palavra está falando? Que nós somos ou temos que ser os pacificadores. Nós temos que ser a pessoa, de repente dá um conflito na família, dá um conflito na empresa, dá um conflito no lugar que de repente você está ali no meio. Tu não é a pessoa que vai envenenar mais a discussão. Tu não é a pessoa que vai ficar dizendo, mas o fulano disse, mas o ciclano disse. Não. Fica calmo, fica na tua, acalma os seus nervos, não seja um instigador, não seja alguém que promove a discussão. Qual é a recompensa dos pacificadores? Os pacificadores que são nascidos de Deus e que têm em si a natureza pacífica do reino de Deus. A gente precisa entender, por exemplo, que enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos os representantes de Cristo. A Bíblia diz que a gente é o embaixador de Cristo, o embaixador do reino de Deus. Mais uma colocação importante para você entender que o reino de Deus é um governo do Espírito. Você é o embaixador de Cristo. Então, onde você está vivendo, você está mostrando a natureza pacífica do reino de Deus. E essa natureza pacífica do reino de Deus a gente tem que expressar no nosso dia a dia. E como filhos de Deus, e se quisermos ser chamados de filhos de Deus, a gente tem que seguir a Cristo promovendo a paz. Por isso que lá diz, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu acredito que se você olhar hoje, você conhecer uma pessoa que promove discórdia, contenda, você jamais vai olhar para essa pessoa e dizer, esse aí é um filho de Deus. Não, você não vai dizer isso. Mas se você conhece alguém que promove a paz, alguém que existe um termo que é usado muito agora, que é a resiliência, alguém que consegue lidar com as pressões, com as questões da vida, aí você com certeza vai dizer, esse realmente é um filho de Deus. Quando Jesus foi crucificado, e ele podia ter amaldiçoado as pessoas, ele podia ter clamado a Deus, o Senhor na hora enviaria os seus anjos. Ele, por fim, a Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não disse nada, ele ficou em silêncio, e por fim, quando ele morreu, ali aos pés da cruz estava um soldado romano que disse, este verdadeiramente é um filho de Deus. Então que assim seja com nós também, que as pessoas possam olhar e dizer, realmente essa pessoa é um filho de Deus, olha o que fizeram, olha, e ele realmente não reagiu, enfim. Você entendeu até aqui? Ok? Chegou mais alguém aí, pastora? Gervásia está com nós. Boa noite, irmã Gervásia. Boa noite, Camila. Vamos lá? Vamos. Tá tranquilo hoje? Não tá acelerado? Não está acelerado. Tá bom hoje? Vamos ao verso 10. Mateus, capítulo 5, verso 10. Hoje nós vamos encerrar essa primeira parte. 5:10. 5:10. Vamos lá. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu mencionei antes aqui um texto que diz que o mundo jaz no maligno. Então a gente vai ler esse texto agora. 1 João 5,19. 1 João 5,19. É lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João. São 3, 1º, 2º, 3º João, depois Judas e depois Apocalipse. Então vamos lá. 3ª. 1 João 5, 1 João 5,
19. Tem as cartas de Pedro e depois vem as cartas de João. 5,19. Sabemos que somos de Deus. Eu vou ler sempre nessa versão aqui, ó, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, e vou ler depois da tradução atualizada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Na linguagem na atualizada, ele diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu vou dar tempo aqui para alguém me responder o que significa, no seu entendimento, o mundo jaz no maligno, tá? Me responda aí, o que é? O que você pensa que seja essa expressão, o mundo jaz no maligno? Vou colocar a música aqui e você me responde aí, me responda, por favor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que vem. O que significa o mundo jaz no maligno? Para sempre, nosso Deus. Me respondam, por favor, não me abandonem, não me deixem sozinho aqui, me respondam. O que você pensa? Você não precisa se preocupar de eu tenho que responder o que é teologicamente correto, é o que você entende. Se tiver com um entendimento um pouco fora do que deveria ser, amém, mas é o que você entende. E por isso a gente tem esse bate-papo aqui, para a gente alinhar os nossos entendimentos a respeito do reino de Deus. Alguém respondeu, pastor? Ninguém respondeu. Camila, que o maligno está agindo no mundo. Maligno está agindo no mundo. Muito bem. Mais alguém, me ajude aí. Pelo menos mais uma resposta. O que você entende por o mundo jaz no maligno? A Pamela diz assim que somos de Deus, mas estamos sob o poder da carne. Tá. Mais ou menos, Pamela. Vamos lá. Será que alguém mais vai responder? Responde para nós aí, irmã Gervásia, já que a senhora está aí, me dê seu ponto de vista, o que significa o mundo jaz no maligno. Que o mundo está muito sem fé. Muito sem fé. Temos 3 respostas, então. Temos a Camila que disse que o maligno está agindo no mundo. O maligno está agindo no mundo. Pamela, que somos de Deus, mas estamos sobre o poder da carne. Sim. Gervásia diz que o mundo está muito sem fé. Vamos lá. Quem é mais antigo deve lembrar que quando uma pessoa morria, normalmente se dizia, tinha um epitáfio. Sabe o que é o epitáfio? É aquela plaquinha que coloca no túmulo. Se chama epitáfio. Às vezes tem uma frase, tem uma mensagem, tem uma declaração de amor. Normalmente fala a respeito da pessoa que está ali sepultada. Então ali diz assim, ó, aqui jaz. O que significa? O jaz quer dizer, é do verbo jazer, que significa estar deitado, estar morto ou estar sepultado. Nós podíamos usar um termo bem português, está enterrado. Então, jaz no maligno quer dizer que o mundo está morto, sepultado e enterrado em toda maldade, em pecado, no mal. Por que o mundo jaz no maligno? Por que o mundo está mergulhado no pecado? Porque, como eu falei antes, existe esse sistema. O sistema que é sempre contrário a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Você vê que nunca ninguém fez uma lei, por exemplo,
dizendo que as pessoas devem ir para uma igreja, que as pessoas devem buscar a Cristo, que as pessoas devem se converter, que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Nunca existiu nenhuma lei sobre isso. Mas existem leis que muitas vezes até contrariam o que a palavra de Deus diz. Ah, faça isso, faça aquilo, tal coisa. Não vou nem citar aqui, porque vão dizer que depois que é discurso de ódio. Mas você deve conhecer leis que ofendem a nossa fé, que ofendem o desejo de alguém buscar a Deus, e que a lei facilita para que as pessoas possam, então, viver da forma que elas quiserem. Até tem um tema que eu quero, num determinado momento, eu quero pregar sobre isso. Qual é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa? Eu vou fazer a pergunta agora. Me responda. Qual é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa? Essa é fácil. É fácil, tá? O que Deus pode fazer agora, aqui em vida, para uma pessoa? Qual é a pior coisa que Ele pode fazer? Me responda aí. Qual é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa? Alguém me responda aí, que eu vou continuar. Eu vou continuar comentando aqui, mas me responda aí, tá? Qual é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa? Então, o mundo está vivendo sob o domínio do maligno. Então, o que nós vemos no mundo? Injustiças. Todos os dias nós vemos injustiças. Todos os dias nós vemos a prática da injustiça. Cada aspecto do mundo é injusto. É injusto. Alguém respondeu aí, pastor? Camila, mandar para o inferno. Mandar para o inferno? O que mais? Só. Só a única resposta que tem? Por enquanto, só a única. A pior coisa que Deus pode fazer é mandar para o inferno, mas isso já é depois, né? Não é agora. E agora? Tu tá vivo ainda, tu não morreu. Qual é a pior coisa que Deus pode fazer contigo? O inferno é um destino eterno. Abandonar. Abandonar. Quem Gervásia. respondeu? Gervásia. Abandonar. Luciano Marzari. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Ficar sem a presença de Deus. Ficar sem a presença de Deus. Sabe qual é a pior coisa? Eu não tinha anotado aqui, então deixa eu procurar aqui o versículo, porque eu vou procurar aqui rapidinho na internet, e eu quero comentar com você, porque eu quero depois um dia pregar com bastante, mergulhar nesse texto aqui, ó. Isso aqui é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Quero encontrar esse texto aqui, ó. Eu não tinha pensado em colocar aqui. Mas eu quero mergulhar isso aqui um pouquinho com você pra gente conversar. Porque é uma conversa, né? Não é isso, não é isso. Está em Romanos. Aqui. Romanos 1:24. Abre aí para mim, meu filho. Romanos 1:24. Romanos 1:24. Romanos 1:24. Procura aí. Romanos 1:24. Este aqui é a pior coisa que Deus pode fazer a um ser humano. Romanos 1:24 diz assim, ó. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa
das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Eu vou parar de ler aqui, eu li até o 26, porque alguém vai dizer que eu estou fazendo um discurso de ódio, tá? Mas você pode ler até o 27, tá? Então a pior coisa que Deus vai fazer, ele vai exercendo misericórdia. Entenda isso aqui, ó. Deus vai exercendo misericórdia. Deus vai alcançando, vai estendendo misericórdia. Ele manda alguém para levar uma palavra, ele manda alguém para levar uma mensagem, ele manda alguém para aconselhar, ele manda alguém. E a pessoa vai recusando, vai recusando, vai recusando, vai recusando, vai recusando, vai recusando, até que uma hora Deus então diz, então tá bom. Então fique a tua própria vontade. Satisfaça os teus desejos. Faça com a sua vida o que você quiser fazer. E aí, quando nós vemos hoje pessoas que elas, como é que eu vou dizer? A sua personalidade foi completamente distorcida. Eu tenho que falar isso de um jeito que ninguém diga que é um discurso de ódio, por isso que eu estou tendo tato aqui para falar. A pessoa vai expondo, vai vivendo uma vida onde não há regras, onde não há limites e onde os seus desejos mais obscuros são satisfeitos. E ela vai sofrer no seu próprio corpo as consequências dessa escolha. Depois que morreu, se ela não creu em Jesus, se ela não confessou a sua fé, se ela não se arrependeu, a Bíblia já diz que já está condenado e quem está condenado vai para o inferno. Mas em vida, essa pessoa vai viver os seus próprios desejos mais obscuros, as vontades mais obscuras, ela vai usar o seu corpo, ela vai ferir o seu corpo, ela vai, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, pastora, me diga alguns adjetivos, ela vai fazer do seu corpo um instrumento de ofensa a Deus. Ela vai fazer do seu corpo um instrumento de ofensa a Deus. Sim, está colocando muito né? bem. E aí a gente diz, mas como é que um homem faz isso? Como é que uma mulher faz isso? Como é que uma menina, um rapaz faz isso? É essa situação onde Deus deixa, Deus entrega para que ela faça o que ela quer então. Ela não quer Jesus, não foi, a misericórdia de Jesus foi alcançada, o amor de Deus foi oferecido de várias formas, e ela foi recusando, às vezes ofendendo e tal. Então agora a vida dela, a prática de vida dessa pessoa é uma ofensa a Deus. Exatamente, ela quisesse ofender a Deus. É como se quisesse ofender a Deus. Se quisesse não, quer ofender a Deus. Então você diz, mas ela quer ofender a Deus. Ela quer viver uma vida de ofensa a Deus. Ela está ofendendo a Deus com o seu estilo de vida. Entenderam aí, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Se alguém ficou com dúvida, alguém colocou alguma coisa aí, pastora? Não, está com nós também a Denise, o Maurício Soares. Boa noite, Maurício. Boa noite, Denise. Amanhã eu vou lá, Maurício, hein? Gente, olha só. Então, eu estava falando do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado, enterrado. O que a gente vê no mundo? Injustiça, injustiça, injustiça. A justiça, até a própria justiça pratica injustiça. Um dia um advogado me disse, pastor, a justiça não promove justiça. A justiça promove o que a lei diz que ela tem que promover. E nem sempre a lei está dizendo que se faça justiça. A lei está defendendo um ponto de vista que é o que foi, como é que eu vou dizer? O que foi definido pelas autoridades. A justiça vai ser feita não para trazer justiça aos envolvidos, mas para que aquele que se beneficiou da lei, ele faça cumprir, infelizmente. Então a gente vê muito assim, foi preso, mas a justiça diz que tem que soltar, cometeu um crime, mas como ele não foi pego em flagrante, ele vai embora, ele matou alguém, cometeu um crime assim, horrível, mas está livre, está solto e tal. Porque a justiça não faz justiça, a justiça faz o que a lei manda. Então o mundo está absorvido, afundado, está mergulhado no pecado. E aí você é um filho de Deus. E nós aprendemos lá atrás, nas bem-aventuranças, que nós temos fome e sede de justiça. Então a perseguição que Jesus está falando aqui,
bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque você quer fazer justiça, no caso, a justiça do reino de Deus. Socorrer, ajudar, abençoar, alimentar o necessitado. Eu lembro que um dia uma senhora ficou muito revoltada comigo porque eu fiz um comentário que tinha um rapaz que ficava ali na esquina do nono, um rapaz que ficava sempre embriagado ali, e era um caminho que eu passava, eu encontrava ele quase todo dia. E aí ele pedia dinheiro, e eu dava dinheiro, dava algumas moedas, dava R$1, R$2 para ele. E um dia essa pessoa soube, ela ficou muito indignada, ela disse, mas eu não acredito que o senhor dava dinheiro para esse homem, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, ele ia gastar com bebida, não sei o quê. Eu disse, eu dava, porque ele precisava comer, precisava se alimentar, eu dava e dou até hoje, se alguém me pede, eu dou, não tem problema. Se a pessoa mentiu para mim, para pedir algum dinheiro, para pedir alguma coisa, isso ela vai se resolver com Deus. A minha prática de justiça vai servir de juízo sobre a vida dele. Se a pessoa chega para mim e diz, eu preciso comer, o senhor tem, por favor, dinheiro para me dar? Eu dou. Mas se ela estiver mentindo, aí o problema é dela, não é meu. O problema é dela, não é meu. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Tá ok? Então, se nós praticamos a justiça, de repente alguém vai começar a fazer oposição a você porque você está ajudando alguém. Vai fazer oposição a você porque você está socorrendo alguém. Alguém vai te perseguir porque você dá um prato de comida para uma pessoa, porque você dá um agasalho para quem está passando frio. Essa perseguição é por causa da justiça praticada de socorrer, de ajudar aquele que precisa. Entendeu? Então qual é a recompensa? Se buscarmos a justiça, a todo custo, o reino dos céus será nosso. O que diz lá? O reino dos céus, você lembra? É lá na próxima era, no governo milenar do Senhor Jesus. Então o que o Senhor Jesus diz? Bem-aventurados, não, aqui é os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A recompensa é entrar no reino dos céus, que a gente já falou várias vezes aqui, tá? Vamos lá. Então, se nós estamos... Oi? Interessante isso, né? Gervásio estava dizendo aqui, eu também penso assim, às vezes, na medida do possível, né, a gente ajuda, e tem pessoas que não ajudam e não querem... E criticam. E criticam. Sim. Aqueles que fazem alguma coisa. Exatamente. Né? É um mundo tão egoísta, às vezes não, nós vivemos num mundo extremamente egoísta, né? As pessoas olham só para si, para sua casa, dentro da sua casa, e não olham não enxergam o necessitado. Na verdade, o necessitado é uma pessoa invisível. A pessoa está caída lá na rua, às vezes alcoolizada, às vezes toda suja, enfim. E ela é invisível. Eu tenho um pensamento assim, ninguém quer ficar numa situação assim, né? De estar atirado na rua, bêbado, drogado, entra nisso e depois não consegue mais sair. Não consegue sair. A pessoa não consegue sair. E eu sempre digo assim, às vezes é difícil de sair deixar de tomar chimarrão por uma semana, digamos assim. Sim, porque essa pessoa tem aquela dependência. A pessoa às vezes não reconhece, mas é um dependente do chimarrão. Fica com dor de cabeça, não consegue, né, ter um dia tranquilo, porque tem ali algo que ela toma diariamente, né? Então, imagina o álcool, imagina a droga. Sim, né? O cigarro. Né? Eu sempre digo, é muito difícil de deixar. É muito difícil de soltar essas coisas, né? Não é assim, se tu quer, tu solta, se tu quer, tu deixa. Não é assim. Não é. Principalmente o álcool e as drogas, não é assim. Não é, não. Então, é nessa questão. Se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Se a gente pode alimentar, a gente alimenta. Se a gente pode socorrer, a gente socorre. A Gervásio disse, tenho dor. Sim. O problema é de quem não está falando a verdade. Exatamente. Se a pessoa mentiu para alcançar vantagem, isso ela tem que se resolver com Deus. Eu, por misericórdia, socorri, abençoei, pratiquei a justiça. Se a pessoa mentiu,
aí isso já é com ela. Daí eu não posso tentar adivinhar qual é o pensamento dele. Se ele está falando mentira, se ele está falando a verdade. Isso depois ele se resolve com Deus. Vamos ao verso 11, então. Mateus. Já é quase 15, já. Mateus 5:11. Mateus 5:11. 11 e 12. 5, 11 e 12, tá? Vamos ler o 5, o 11 e o 12, tá? Vamos ver o que Jesus vai falar agora. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá? Vamos lá. Você viu que antes, no verso 10, a perseguição era por causa da justiça. A perseguição era porque você pratica a justiça. Agora, no verso 11 e 12, ele está dizendo que alguém vai ser perseguido por causa de Cristo. Porque seguimos a Cristo. No Brasil, a gente já viveu algumas situações assim de perseguição por causa de Cristo, mas ainda não é como vivem, por exemplo, os nossos irmãos na África, na Nigéria. Foi a Nigéria agora? Foi a Nigéria que o presidente Trump teve que intervir, pedindo que o governo fizesse alguma coisa pela quantidade de mortes de cristãos na Nigéria, de famílias inteiras, vilas inteiras, aldeias inteiras sendo massacradas, queimavam as igrejas, às vezes queimavam a igreja com as pessoas dentro, trancavam as portas, não deixavam sair. E o cristão é morto só porque é cristão, só por isso. Né? Nesses países, né? Onde é que eu vi hoje? Tem os países da África, do Afeganistão, do Paquistão, no Irã, os países do Oriente Médio que tem o governo pelo Alcorão, eles praticam uma perseguição porque você é cristão, só por isso. Tá? Nós aqui no Brasil a gente não vê muito assim. Mas existem lugares no mundo que é assim, que a pessoa vai ser morta só porque é cristão. Como é que eles chamam? Os infiéis. Os infiéis. Os infiéis. Então, né? todo que não é muçulmano é infiel. Não é todo mundo que não é muçulmano é infiel. Então, se a gente vive os princípios do reino de Deus, os princípios celestiais, qual é a consequência disso? A injúria, a perseguição, a difamação. E eu vou avançar um pouco mais. E essa injúria, essa difamação, essa perseguição, ela vai partir principalmente dos religiosos, que se apegam aos conceitos tradicionais da religião. Você quer ver um exemplo? Atos 5:40. 5:40 e 41. Atos 5:40 e 41. Onde? 5:40. Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Vamos lá. Posso ler, será? Só um pouquinho. Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, né? Depois de João. Logo depois do Evangelho de João. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver que a primeira perseguição que existiu sempre foram dos religiosos. Jesus foi muito perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus. Os fariseus, os escribas e os saduceus. Os fariseus que eram uma categoria importante dentro da religião judaica.
temos os saduceus, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro no templo, que eram os cambistas, que as pessoas vinham de longe, só tinha o templo em Jerusalém, o único lugar que era possível oferecer sacrifícios a Deus, então ficavam ali na entrada do templo os cambistas. Eles trocavam a moeda, porque a moeda só aceitavam a moeda do templo. Então, se viesse de algum outro lugar e trouxesse qualquer outro tipo de moeda, não era aceita. Então, eles tinham que primeiro passar pelo câmbio, passar pelo cambista. Então, o cambista trocava a moeda que eles tinham, por exemplo, o real, trocava pelo dinheiro do templo. Tá? E aí eles faziam essa troca. Aí eles pegavam esse dinheiro que era do templo e iam até alguém que vendia animais. E aí eles compravam com essa moeda. Ou eles ofertavam aquelas moedas nos seus sacrifícios. Então, os saduceus eram os que exploravam essa área dentro da religião judaica, lá no Templo de Jerusalém. Os fariseus, eles estavam entre assim, as pessoas mais importantes, eram os formadores de opinião, eram as pessoas que influenciavam toda a religião judaica. E tinham os escribas, que eram aqueles que copiavam os textos, dando aos textos que eles copiavam um valor legal. E essas pessoas eram as pessoas que primeiro perseguiram a Cristo. Depois, quando Jesus morre, eles perseguiram os apóstolos. Depois dessa perseguição, eles conseguiram convencer Roma que os cristãos ou os seguidores do caminho, eles estavam adorando um outro Deus, um outro rei, porque só podiam adorar a César. E aí então Roma passou a perseguir os cristãos. Tá? Mas quem instigava a perseguição eram os religiosos. Outro texto de Atos para você ficar. Então aqui eles pegaram, chamaram os discípulos e disseram: ó, vocês param de falar desse Jesus, porque espancaram eles, mandaram embora. Disseram: se vocês continuarem fazendo isso, nós vamos matar vocês. Mas eles continuaram. Em Atos 9, mesmo livro de Atos, a mesma carta de Atos, no capítulo 9, verso 1 e 2, está registrado um momento histórico da igreja, que é a conversão de Saulo de Tarso. Tá? Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Um jovem fariseu. Ele era tão fariseu que quando ele mesmo fala de si, ele dizia: eu era fariseu de fariseu. Ou seja, ele era assim, ó, o top, a nata do farisaísmo dentro da religião judaica. E no capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim, ó: enquanto isto, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, o sumo sacerdote, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. E com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens quanto mulheres. Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Jesus ensinava sobre o reino de Deus. E os religiosos fariseus não gostavam que Jesus ensinasse sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus confrontava o estilo de vida que eles insistiam que as pessoas tinham que ter. Hoje não é muito diferente. Se você estiver dentro de uma denominação, se você estiver dentro de uma instituição gospel, evangélica, e aí você de repente começar a ensinar só sobre o reino de Deus, eles vão pedir que você se retire. Eles vão dizer que foi o que aconteceu com a gente. Eles vão dizer que o senhor já perdeu a visão. O senhor não serve mais para nós. O senhor não tem mais a visão da denominação. E então nos convidaram a nos retirar. Então, se você vai ensinar sobre o reino de Deus, se você vai falar sobre o reino de Deus, automaticamente você vai arrumar inimigos, inimizade, com quem quer defender a religião. Entende? Por exemplo, tem um texto muito interessante que Jesus fala assim, ó: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você sabe quem é esse ladrão? Me responda, por favor. Quem é esse ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir? Me responda aí que eu vou colocar a música aqui. Quem é esse ladrão que Jesus está falando? A Júlia colocou: eita, é verdade. Eita, é verdade. Eita, eita, eita.
É eita em cima de eita. Quem é o ladrão que Jesus está falando? Eu vou comentar só esse pedacinho, não vou comentar tudo porque daí vai demorar, mas eu vou comentar só esse pedacinho. Eu quero que você me responda. Quem é esse ladrão que não vem senão para matar, roubar e destruir? De quem Jesus está falando? Júlia, o diabo. O diabo? Satanás. Satanás? A Júlia que respondeu, o diabo e Satanás? Ou teve outra resposta? Ó, a Júlia botou o diabo, a Júlia botou Satanás, Ah. a Pamela botou Satanás, a Júlia botou de novo um engano. Tem mais alguém? Por enquanto não. Pasmem, meus queridos. Pasmem, meus queridos. Esse ladrão que não vem senão para matar, roubar e destruir, Jesus está se referindo a quem é, pastor? Não vou entrar. Não vai entrar. Jesus está se referindo ao falso pastor. O falso pastor. Se você ler, nós podemos fazer um capítulo aqui, um episódio só para falar disso. Se você ver, Jesus em todo o capítulo está falando do mercenário. O mercenário. É que assim, ó, Jesus sempre usa- foi ensinado isso, né? Até uns dizem, o diabo vem, senão... Você não vai- Não, mas não é, Jesus não menciona o diabo. Até seria bem interessante, né, no Papo do Reino aí, tu ler todo que Jesus está, porque Fazer um episódio só disso aqui. só disso aqui, porque na verdade as pessoas só pegam este versículo E ainda... fora do contexto Fora do daquilo que contexto, Jesus está falando, E né? colocam lá uma coisa que não está no texto. Ah, é? Porque eles dizem assim, ó, tá lá na Bíblia. O diabo não vem ensinar para matar, roubar e destruir. Se você procurar na Bíblia, ele não diz o diabo. Em alguma versão vai dizer o ladrão. Em outra versão vai dizer o salteador. Em alguma versão vai dizer o mercenário. É que assim, ó, que o diabo também vem para roubar, matar, Mas e Jesus, destruir. nesse texto, não Mas está falando ali, disso. nessa situação ali, Jesus está falando justamente. Das pessoas que exploram Exploram. a fé. Essa é a questão. É um bom papo do reino. Podemos fazer um papo do reino sobre isso, gente? É lógico. Olha só. A Camila Jesus, diz misericórdia. o capítulo inteiro, Jesus usa adjetivos carinhosos. Mercenário, salteador, ladrão. E no capítulo inteiro, Jesus está se referindo a quem? A pessoas que exploram outras pessoas usando a fé. Pessoas que exploram outras pessoas usando a fé. O objetivo é extorquir. O objetivo é tirar o dinheiro. O objetivo é explorar a viúva, o trabalhador, qualquer pessoa que creia naquilo que ele está contando. O objetivo final é o dinheiro. E Jesus vai falando o tempo inteiro. O ladrão, o salteador, o mercenário. Ele fala mercenário. Jesus não poupa adjetivos para se referir ao falso pastor. Tanto que ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então, o que Jesus está falando? Talvez você está aí me ouvindo e você já tenha sido vítima de um falso pastor, de alguém que tinha o objetivo apenas de explorar você. A Júlia diz, tá, entendi. De explorar você. Você chega lá com um problema. Aí a pessoa diz assim, ó, mais ou menos, tá? Ó, tem um trabalho que foi feito contra você. É interessante aqui o que a Gervásia diz. Mas os pastores estiveram usando a fé, de qualquer maneira estão fazendo o papel do demônio. Mas é isso aí mesmo. Não deixa de ser Entende? verdade. Ah, então eu quero resolver esse problema. O que eu tenho que fazer? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente de oração, vamos fazer uma coisa assim, você traz uma oferta de sacrifício. Não que a corrente Não há problema em fazer corrente de oração. seja Eu até quero falar sobre do isso. demônio. Me lembra de falar disso. Não é. Mas, ó, o negócio é a oferta, entendeu? Porque daí se a pessoa traz a oferta de sacrifício, enfim, traz o seu Isaac,
traz a... Como é que é aquele que eles fazem todo ano, meu Deus? E A não é fogueira. errado, e não é errado ofertar. Não é errado ofertar, não é errado fazer corrente de oração. O errado é não levar para Cristo. Isso que é errado. Assim, você pode usar o nome que for, o culto do milagre urgente, culto não sei o que, nada disso é problema. É pecado. Não é pecado. O problema é você usar um nome desse, você atrair a pessoa instigada para resolver o seu problema, e ali você não fala de Cristo. E pior ainda, se a pessoa não leva a oferta, o seu pedido Aí- não é levado para o monte, para isso, para aquilo, né? Não. Que é O chocante, objetivo é só o né? dinheiro. Se tu não traz o dinheiro... Então, vamos lá. Então, Jesus fala do quê? Daquele que explora, o explorador da fé. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. Principalmente nas denominações neopentecostais. Que elas surgiram exatamente nessa sede de explorar a pessoa. E aí é mais ou menos assim, ó, a pessoa às vezes é gananciosa e a instituição é gananciosa, então a ganância da pessoa é explorada pela instituição que também é gananciosa, que ela quer o dinheiro e pronto. Tá? Então esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir não é o diabo, é o falso pastor. Onde que eu estava falando até agora? Então nós vemos o apóstolo Paulo aspirando ameaças. Imagina Atos dos Apóstolos dizer assim, ó, o apóstolo Paulo, Saulo respirando ameaças. Então o camarada, imagina, Que se tornou o depois apóstolo ele se converteu, porque esse Paulo, capítulo 9 começa contando isso e prossegue até a conversão dele. né? O Saulo que queria vingança, Que queria morte, porque levava... ele achava, como religioso, como fariseu, que perseguindo os seguidores do caminho, as Iam pessoas que acabar. eram do reino, que ele estava fazendo algo de bom para Deus, defendendo a sua religião judaica. E no fim ele estava lutando contra o próprio Cristo, porque Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a Cristo. E hoje é assim mesmo também. Agora, isso sim, aqui no Brasil, se você estiver dentro de uma instituição e você chegar para o seu pastor e começar a perguntar muito sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, fazer pergunta, mas o reino de Deus diz isso, o reino de Deus diz aquilo, daqui um pouco ele vai te botar no escanteio, ele vai dizer para você não aparecer mais lá, porque você vai influenciar as outras pessoas. Porque as outras pessoas vão começar a pensar como você. Você vai ser uma batata podre no meio da igreja, então eles vão pedir para você se retirar. Foi assim que fizeram com a gente. Porque E o sistema não vai mudar. A Camila falou assim, Camila Machado. E Jesus falou de graça, dê de graça o que vocês receberam de graça. A Júlia diz Exatamente. assim, imagina como viveram esses pastores se não fosse o dinheiro dos crentes. Sobre os trabalhos suados dele. Não, eu queria, até vou dizer uma coisa assim interessante. Não há problema algum, por exemplo, de um pastor numa congregação maior, que exige mais dele, que a congregação dê a ele um salário, dê a ele um sustento. Eu não vejo problema algum nisso, porque onde nós estávamos antes exigia a exclusividade. A gente não podia ter um outro trabalho, porque todas as reuniões e coisas que envolviam pastores eram durante a semana em horário que seria horário de trabalho. Então não era permitido. A gente tinha que estar exclusivamente à disposição da instituição. Mas não há problema, porque a palavra de Deus diz que aquele que vive no altar, ele deve receber o seu sustento do altar. Não há problema algum, tá? Esse não é o problema. O problema está em explorar os outros, para ter o melhor lucro, vamos dizer, para ganhar mais, para manter o sistema. Para manter o sistema. Então, E as pessoas hoje ensinam a barganhar com Deus. Ensina a barganhar com Deus. Você paga porque daí terrível. Deus vai te atender por causa da sua oferta. Isso é barganhar com Deus. Então, por exemplo, eu sou pastor, eu sou presidente de uma instituição. A congregação é pequena. Se você um dia vem aqui, você vai ver, a congregação é pequena. A congregação não tem como, vamos dizer, me dar um salário que seja capaz de me sustentar. Então, o que eu fiz? Eu trabalho. Eu vou trabalhar, e fui trabalhar, e assim eu tenho feito nesses últimos 13 anos, tá? Eu tenho trabalhado. Trabalho, enfim, eu trabalho para ter o meu sustento, para não ser pesado para a igreja. Se um dia o Ministério Viva crescesse, e tivesse muitas famílias, e tivesse uma boa entrada de recursos,
Então eles decidiriam, não, agora, pastor, o senhor pode parar de trabalhar, nós vamos lhe dar um salário e o senhor vai ser sustentado pelo ministério. Não há problema algum nisso. Eu estou falando que o erro está em explorar a pessoa, em obrigar a pessoa a contribuir, em colocar medo na pessoa para contribuir, em extorquir a pessoa para que ela contribua. Esse que é o problema, tá? E já falei demais, já passou das 9 horas. Vamos lá. 1h03 de live. Então, se nós buscamos a Cristo, se nós buscarmos verdadeiramente a Cristo, se você está dentro de uma denominação e você começar a falar de Cristo, eles vão se levantar contra você, você vai ser perseguido, injuriado, vão surgir boatos maldosos a teu respeito, e porque a gente denuncia a falsa religiosidade, tá? Agora, a recompensa, Jesus fala, regozijai-vos. Regozijai-vos quando? Forem perseguidos. Quando vos insultarem, perseguirem e dizerem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores por causa de Cristo. Regozijai-vos e exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então é meio estranho hoje alguém desejar ser aplaudido, um pastor, um líder ou uma denominação, querer ser aplaudido pelo mundo, o mesmo mundo que perseguia os profetas. O mesmo mundo que matou Jesus. O mesmo mundo que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e ele quer te aplaudir, alguma coisa está errada. Está errado, tá? Então, nós encerramos aqui as bem-aventuranças, encerramos aqui essa primeira parte da constituição do reino. Vocês entenderam? Alguém não entendeu? Se não entendeu, você deixa aí uma pergunta, ou me chama no privado, ou me chama no WhatsApp, que muito prazer eu quero responder para você. Antes de orar, eu quero convidar você, se você quiser, vir nos visitar aqui no Ministério Viva, em São Gabriel. Se você é de São Gabriel, você é nosso convidado para vir nos visitar e para conhecer o lugar onde nós nos encontramos para adorar o Senhor. Fica na Avenida Antônio Mercado, número 2985, aqui na prolongamento da Avenida Antônio Mercado. Você vem em direção à Coab, não entra na Coab, segue em frente nesse asfalto novo que foi feito. Você vai encontrar à sua direita um prédio, um galpão estilo, um galpão crioulo, feito de costaneira, e aí você vai encontrar ali, venha nos visitar. Os nossos encontros são aos domingos, às 19 horas, às quintas-feiras nós estudamos a Palavra de Deus, às 19h30, no sábado nós temos um trabalho social aqui na Escola Kaique, o projeto chamado Moleque Boa Conduta, onde a gente trabalha com meninos e meninas em situação de vulnerabilidade, onde eles recebem a Palavra de Deus, alimento, calçados, e naquilo que a gente pode ajudá-los, agasalhos, tudo que a gente puder ajudar para melhorar a condição da vida deles, a gente procura fazer ali no projeto, tá bem? Vamos orar então? A Júlia diz, grande exemplo de pastorado que ensina a igreja com trabalho. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos orar então, gente? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos chegar diante do Senhor e nós vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse encontro, Senhor. Nós te louvamos por encerrar essa primeira parte da Constituição do Reino. Senhor, eu te agradeço por aqueles que têm ouvido essa palavra, por aqueles que estão ouvindo hoje e por aqueles que em algum momento vão assistir através do YouTube, através da internet, nos lugares onde a nossa voz vai ser levada, Pai. Eu quero orar por cada uma dessas pessoas. Eu quero orar para que elas entendam o que é o teu reino, porque a tua palavra diz, se alguém ouvir o evangelho do reino e não entender, virão as aves dos céus e roubarão a semente. E nós oramos, Pai, para que essa semente não seja roubada. Nós oramos, Senhor, que o coração dessa pessoa seja uma terra fértil, onde o evangelho do reino irá crescer,
se multiplicar, irá frutificar na vida dessa pessoa, Senhor. Eu oro nessa noite por alguém que está lidando, Senhor, com enfermidades, este lar que está lidando com doenças, onde a doença, Senhor, está afligindo essa casa. Talvez alguém está desenganado, alguém foi desenganado. Talvez alguém está lidando com uma enfermidade que os médicos disseram que não há cura. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Senhor Jesus, o Senhor investiu muito tempo curando os enfermos e expulsando os demônios. E eu oro para que o Teu reino entre nessa casa. E uma das manifestações do reino é a cura dos enfermos. Entre saúde dentro dessa casa. Entre saúde dentro deste lar. Que a graça de Deus entre agora e alcance o corpo dessa pessoa enferma. Seus órgãos internos, as suas doenças de pele, as doenças nervosas, as enfermidades emocionais. Nós repreendemos agora, Pai. E nós oramos liberando saúde, liberando libertação, Senhor. Quem sabe essa pessoa está presa espiritualmente, está amarrada espiritualmente, está condenada debaixo de uma prisão espiritual, debaixo de um cativeiro espiritual. Eu oro para que esse cativeiro seja quebrado, seja destruído e essa pessoa seja posta em liberdade, Pai, em nome de Jesus. Eu oro quebrando cada palavra de maldição, quebrando cada maldade que foi feita contra esta pessoa, e eu libero para ela, para sua casa, para sua família, uma bênção de paz, de saúde, de harmonia. Que o Senhor restaure essa casa, que o Senhor restaure essa família, que o Senhor restaure esse casamento, que o Senhor abençoe essa família e este lar. Eu oro para que as portas do trabalho se abram, que haja provisão, que haja prosperidade, Senhor, e mais do que tudo, que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus se faça dentro dessa casa e na vida de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Queridos, o meu boa noite para você. Que Deus te abençoe. Que você tenha o restante de semana na presença de Deus. E que a vontade de Deus venha sobre a tua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz. Amém? Não sei se a pastora quer dar uma boa noite. Aí, pastora? Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe. Até amanhã. Aqueles que vêm no estudo, pode trazer chimarrão. Traga Júlia, Bíblia, traz traga um pipoca. caderno. E no domingo, culto de adoração. Um abraço para você, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro na quarta-feira, em nome de Jesus.